Boa noite. A crise no emprego. Esse foi o principal tema da primeira reunião do ano do presidente Lula com os ministros. No primeiro encontro oficial de 2009, o presidente Lula e os ministros que compõem a coordenação política concentraram as atenções em uma possível alta do desemprego. Ao término da reunião, o ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, confirmou que o governo vai anunciar nos próximos dias novas medidas para garantir os empregos e estimular o consumo no país. Nas próximas 2 semanas, novas medidas vão ser anunciadas. O presidente da República, semanalmente, diariamente, tem conversado com os empresários, ouvindo sugestões, vendo que tipo de providência pode se tomar, providências pontuais para evitar um problema maior. Na sua primeira reunião em Brasília, ao retornar das férias, o presidente Lula voltou a discutir economia com seus principais auxiliares. O governo pretende adotar algumas novas medidas para estimular as empresas a não demitir. Mas o governo também sabe que é impossível proibir as demissões. O governo estuda a redução de impostos ou até a eliminação de impostos para alguns setores que empregam muita mão de obra. O governo sabe que será uma tarefa difícil segurar os empregos que gerou nos últimos 6 anos, porque nessa reunião foi feita outra avaliação importante, a de que o pior da crise está chegando agora ao Brasil. Kennedy Alencar, de Brasília, para o Rede TV News. Hoje foi dia de protestos na General Motors. Os funcionários pararam por 1 hora contra as mais de 700 demissões anunciadas ontem. O protesto foi dentro da fábrica e reuniu cerca de 800 trabalhadores. Houve paralisação das atividades em 1 hora em cada turno. O grupo reivindica a recontratação de todos os demitidos e a estabilidade de emprego. E ameaçou fazer novas paralisações até sexta-feira. A direção da empresa não recebeu os funcionários para uma negociação. Em nota, a AGM afirmou que a previsão de vendas de veículos para o primeiro trimestre vai ser revista e se comprometeu a recontratar os funcionários demitidos caso haja uma retomada no volume de vendas. Você ter o governo fazendo isenções de IPI, melhorar as vendas em dezembro e algumas empresas demitirem, mesmo depois desse grande incentivo que o governo está dando. Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio e bom senso para não fazer o trabalhador pagar a conta de uma crise que ele não criou. Consultor do setor automotivo explica que as demissões são um reflexo natural da crise econômica e afirma que o cenário deve mudar para melhor. Em Gravataí, eu sei que a General Motors reduziu uma semana das férias coletivas, já faltou antes 1 semana. A crise mundial afetou o setor produtivo como um todo. Hoje, o IBGE divulgou que o emprego na indústria teve a maior queda mensal em 5 anos. Caiu 0,6% em novembro em relação a outubro. Esse aumento das demissões significa que a economia está piorando? Celso Ming. O presidente Lula já mudou a cabeça dele e não está mais repetindo que a crise é uma marolinha. Ele já disse que está preocupado com as demissões e até com o aumento de risco de convulsão social, mas não dá para misturar essas coisas. Está havendo um aumento do desemprego? Claro, está sim. Está havendo falta de crédito e os juros nos financiamentos estão altos demais? Estão sim. A crise está reduzindo o consumo e as vendas da indústria? Está sim. Mas uma coisa são essas dificuldades e outra, bem diferente, é o jogo paternalista que é tirado daí, de que o empresário gosta e de que o governo também gosta. É um jogo que sempre cai na redução de impostos, distribuição de créditos a juros favorecidos e a conta acaba sempre indo para o consumidor e para o contribuinte, enfim, para a gente. A crise chegou, é mais do que a marolinha do presidente Lula, mas a situação do Brasil é bem mais favorável do que a da maioria dos países ricos. A Bolsa de Valores de São Paulo subiu hoje 0,36%. O Banco Central não conseguiu segurar o dólar, que subiu 1,35% e fechou a R$ 2,37. As novas regras que aceleram a concessão da aposentadoria estão andando devagar. O governo pede calma para quem já deu entrada no processo. Desde o início da nova regulamentação, em média 4.000 atendimentos são agendados por dia nos postos do Instituto Nacional do Seguro Social em todo o país. Para conseguir a aposentadoria mais rapidamente, algumas pessoas que já haviam dado entrada no processo decidiram fazer outro pedido, usando o novo sistema. Mas o governo alerta que o trabalhador pode sair em desvantagem. Na hora em que nós concedermos, nós faremos o pagamento retroativo à data do seu requerimento. O governo acredita que as medidas vão impedir novas ações contra a Previdência Social
A justiça brasileira acumula quase 6 milhões de processos. Uma doença transmitida por um mosquito menor que o pernilongo preocupa nesta época do ano, a leishmaniose. Em Minas Gerais, a chuva tem aumentado o risco. A avó de Ana Clara não se conforma com a morte da menina de apenas 1 ano de idade. Os médicos diagnosticaram a febre como infecção no ouvido, na urina e anemia. Ana Clara estava com leishmaniose, uma doença grave que compromete órgãos vitais, como o fígado e a medula. Depois do acontecido com a Ana Clara e tudo, aí eu fiquei sabendo de mais 3 pessoas com essa mesma doença. A leishmaniose é transmitida pelo flebótomo, um inseto menor do que um pernilongo que nas cidades se desenvolve principalmente no lixo. O mosquito pica um indivíduo contaminado, que pode ser o homem ou o cachorro, e espalha a doença. A época de calor e a chuva que arrasta e entulha o lixo colocam Belo Horizonte em alerta contra a doença. Minas Gerais é o segundo estado com maior número de casos de leishmaniose do país, atrás apenas do Ceará. Só no ano passado, em Belo Horizonte, 15 pessoas morreram vítimas da doença, um número 2 vezes maior do que no ano anterior. O principal risco para a epidemia é a população de cachorros. A capital mineira tem cerca de 310 mil cães. Não há tratamento para o animal doente, que precisa ser sacrificado. No homem, a leishmaniose mata 10% das pessoas infectadas. Na medida que você faz o diagnóstico precoce, você tem como tratar o indivíduo e levá-lo à cura perfeita, sem problemas. No Ceará, o sol forte, muitos turistas esquentam a venda de sorvete. A produção praticamente dobrou só neste mês. Ele é impiedoso e este casal de finlandeses se refugia como pode. A sorveteria lotada é uma prova de que não é preciso muita criatividade para vencer a batalha contra o sol. Ademir e a esposa visitam Fortaleza pela 4ª vez e não dispensam um sorvetinho. Toda vez que vem a gente tem que dar uma passadinha na sorveteria para experimentar um sabor diferente, que são muitos sabores, né? Em Fortaleza, o verão já está a todo vapor. Quem chega aqui pode enfrentar uma sensação térmica de até 38 graus. O sorvete tem sido um bom aliado no combate ao calor. Só no mês passado, a produção aumentou quase 50%, chegando a 800 mil litros de pura gostosura. Com o aumento de vendas, vai permanecer. E haja isopor para transportar tanto sorvete. Quem vem de fora não reclama de nada. Se refresca à sombra, sabendo que está literalmente na terra do sol e do sorvete. E que sorvete! Pena que não tem o de bacuri, mas o de cajá está sendo excelente. Agora não há mais dúvida, o verão chegou e veio forte. A madrugada foi muito quente e atrapalhou o sono de muita gente. Em São Paulo, os termômetros marcaram hoje 36 graus e no Rio de Janeiro chegaram a 38 graus. Protetor solar no rosto, boné para enfrentar o sol e mãos à obra. Foram 5 picolés vendidos em menos de 2 minutos. Num dia eu vendo 600, 700 sorvete eu vendo por dia. O calor tá demais, né? Vai ter que refrescar um pouco. E haja água para tanto calor, sombrinha para se esconder e roupas mais leves. Mas em São Paulo, às vezes é inevitável. Será que existe segredo para enfrentar o sol forte de terno e gravata? Tem que costume, né? Complicado, né? Mas a gente tem que dar um jeito, porque trabalhando. Muito sol, temperatura de 32 graus. Para muitos paulistanos acostumados com a terra da garoa, o calor é insuportável. Até para dormir fica difícil. A gente fica se batendo na cama, não dorme. A noite é péssima, filha, porque não é aquele vento pouquinho, dá um pouquinho aquele esquenta, você dorme com as janelas abertas, mas é assim mesmo, né? E é melhor os paulistanos se prepararem, porque a época não é de garoa. A previsão é de pancadas fortes de chuva no final da tarde, pelo menos até quarta-feira.